Tudo começa com uma pergunta simples, mas que quase ninguém tem coragem de responder com sinceridade. Por que algumas tarefas parecem pesar toneladas, mesmo quando sabemos exatamente o que precisamos fazer? Por que certas responsabilidades parecem nos arrastar, enquanto outras pessoas, que têm problemas iguais ou até maiores, executam com leveza, fluidez, quase como se estivessem dançando junto à vida? Há quem diga que é disciplina. Outros sugerem força de vontade. Mas se você observar com atenção, verá algo curioso. As pessoas verdadeiramente consistentes não parecem forçar nada. Elas não travam batalhas internas antes de agir. Elas não entram em discussões com a própria mente. Elas simplesmente fazem, como se a ação fosse uma consequência natural do estado interno delas. E é sobre esse estado que vamos falar hoje. Imagine por um momento que você está diante de uma montanha. Você sabe que precisa subir, mas algo dentro de você trava. Você pensa no esforço, no tempo, na dificuldade. E antes mesmo de dar o primeiro passo, sua mente já está cansada, derrotada, pesada. Acontece que, na maioria das vezes, não é a montanha o problema. É o peso que você coloca sobre si mesmo antes de começar. E esse peso raramente tem a ver com a tarefa em si. Tem a ver com as emoções escondidas por trás, com a pressão que você tenta aplicar sobre a própria mente, acreditando que o caminho só existe se você empurrar, forçar, exigir, cobrar. Sabedoria antiga nos diz exatamente o contrário. Aquilo que precisa ser empurrado constantemente está desconectado da forma natural de agir. Força é resistência. E resistência é tensão. E tensão, no corpo e na mente, transforma qualquer passo simples em uma luta sem fim. É aqui que surge uma ideia que parece quase contraditória para o mundo moderno. O conceito de agir sem peso. Não é agir sem esforço físico, nem sem responsabilidade. É agir sem carregar o fardo emocional, que transforma pequenas ações em monstros internos. Os antigos mestres sabiam que a parte mais cansativa do dia nunca era o trabalho em si. Era a batalha mental antes dele. E se essa batalha desaparece, o caminho se torna mais leve. Não porque ficou fácil, mas porque você tirou os obstáculos invisíveis que você mesmo criou. Mas existe um problema. Quando ouvimos isso, a nossa mente moderna reage com resistência. Não tem como ser leve. A vida é difícil. Trabalho é trabalho. Só que essa narrativa não é uma verdade universal. É uma crença repetida tantas vezes que se tornou automática. Mas crenças podem ser reescritas. Estados internos podem ser treinados. E a forma como você se relaciona com suas próprias tarefas determina o peso que você sente ao realizá-las. Agora imagine uma pequena cena. Um monge varrendo o chão de um templo às 5 da manhã. Faz frio, o vento corta, e ele poderia estar dormindo. Mas observe a postura, o ritmo, a respiração. Ele não se apressa. Ele não parece irritado. Ele não pensa mais uma tarefa chata. A varredura não é um obstáculo entre ele e o descanso. Ela é um momento presente. É parte da vida, não algo separado dela. Essa mentalidade, que podemos chamar de ação integrada, é a chave para transformar peso em leveza. Porque quando o ato se torna parte de quem você é, ele deixa de ser algo que você precisa fazer e passa a ser algo que simplesmente acontece. E aqui entra o primeiro grande ponto deste vídeo. A maior parte do peso que sentimos vem da história que contamos para nós mesmos antes da ação. Quando dizemos isso é difícil, isso é cansativo, não estou com vontade, estamos reforçando uma identidade. Estamos nos colocando no papel de quem precisa lutar contra a própria mente para viver a própria vida. E quanto mais repetimos esse papel, mais real ele se torna. O resultado: você não apenas evita tarefas, você passa a acreditar que não nasceu para elas. Essa crença cria fricção. E fricção gera peso. Mas e se a sua mente for diferente do que você imagina? E se ela não for um inimigo que precisa ser vencido? E se, na verdade, o que ela precisa é organização interna, e não pressão externa?
Um rio não corre mais rápido porque você grita com ele. O vento não sopra mais forte porque você deseja isso. A mente não se torna disciplinada porque você a ameaça. Pelo contrário, quanto mais pressão, mais resistência. Quanto mais resistência, mais peso. E quanto mais peso, mais difícil fica até o menor dos passos. O caminho oposto é contraintuitivo, mas extremamente poderoso. Reduzir o peso interno para aumentar a capacidade externa. Em outras palavras, fazer a tarefa parecer leve para que ela se torne possível. Como? Começando por observar o que realmente torna algo pesado. É o tempo. É a dificuldade técnica. Ou é a emoção que você associou a ela. Pense em algo simples, como responder mensagens atrasadas. São só mensagens, mas para muitos, isso vira um monstro emocional. Não é o ato de digitar que pesa. É a sensação de que eu deveria ter respondido antes. Vão pensar mal de mim. Não quero lidar com isso agora. A emoção cria o peso. E você carrega esse peso como se fosse parte da própria tarefa. Os mestres antigos sempre ensinaram que aquilo que percebemos como difícil raramente é difícil por natureza. É difícil porque projetamos medo, expectativa, julgamento. A dificuldade é quase sempre interna. E a leveza também nasce dentro. O ponto de virada acontece quando você percebe que o peso emocional não é a parte natural da tarefa. Ele é um ruído mental. E ruídos podem ser silenciados. Pense nisso. Quantas vezes você finalmente faz algo que estava adiando há dias e percebe que levou 10 minutos? E quantas vezes você se pega pensando: por que eu demorei tanto para fazer isso? É porque o peso não estava na ação. Estava na antecipação mental da ação. Você não lutou contra a tarefa, lutou contra a ideia dela. Agora imagine como seria sua vida se esse peso simplesmente desaparecesse. Quantos projetos você avançaria? Quanto foco você teria? Quanto tempo você ganharia? Quantas portas se abririam? E o mais importante, como seria viver sem essa sensação constante de luta interna? É aqui que entra o segundo ponto desse vídeo. Existe uma forma de agir que não depende de motivação explosiva, disciplina rígida ou luta constante. Uma forma que nasce da clareza, da leveza interna e da compreensão profunda da própria mente. Quando você muda o estado interno, não a tarefa, tudo muda. O que antes parecia um muro se torna uma porta. O que antes parecia carga se torna caminho. Essa mudança exige prática, não força. Exige honestidade, não pressão. Exige presença, não ansiedade. Exige calma, não cobrança. Feche os olhos por um instante e pense em algo que você precisa fazer hoje. Qual é o peso que está associado a isso? É cansaço, medo, impaciência, desânimo. Agora imagine afastar o peso emocional como quem tira um casaco molhado. A tarefa continua a mesma, mas a sensação muda. E quando a sensação muda, o ato se transforma. Você percebe uma verdade simples. Nada é tão pesado quanto a mente faz parecer. Pessoas que vivem com leveza não são super-humanas. Elas só não carregam pesos desnecessários. Elas não lutam batalhas imaginárias. Elas não gastam energia se preparando emocionalmente para um futuro que nem chegou. Elas simplesmente se movem. Ação leve não significa falta de desafio. Significa ausência de resistência interna. Agora chegamos à parte mais poderosa deste vídeo. A transformação do estado interno através da compreensão. A mente sempre reage a duas coisas: o que ela acredita e o que ela sente. Quando você muda crenças e emoções associadas a uma tarefa, ela deixa de ser seu inimigo. É como se você destravasse um caminho que sempre esteve ali, mas que você não conseguia enxergar. A sabedoria antiga sempre nos lembrou que o fluxo natural da vida não começa com força. Começa com leveza. A força vem depois. Um bambu flexível resiste mais à tempestade do que uma árvore rígida.
Assim como seu corpo, sua mente não nasceu para tensão constante. Ela nasceu para movimento harmonioso. E aqui vai algo importante. Leveza não significa preguiça, nem fuga, nem falta de compromisso. Leveza é eficiência emocional. É você deixar de gastar energia no que não importa para ter energia no que realmente importa. Se você entendeu isso até aqui, já está alguns passos à frente da maioria das pessoas. Mas agora, quero te convidar a pensar em algo ainda mais profundo. Como seria sua vida se você começasse a agir com leveza em todas as áreas? Trabalhos diários, estudo, saúde, relações, projetos. Se cada ação fosse feita sem antecipar sofrimento, sem carregar culpa, sem exigir perfeição. É nesse ponto que o vídeo chega ao seu clímax. A descoberta de que o peso não está no mundo, está dentro. E tudo que está dentro pode ser transformado. O estado de leveza não é sorte, é prática. E a prática começa com uma simples escolha: abandonar a resistência interna. Para encerrar, eu quero te convidar para um pequeno exercício. Não agora, mas hoje. Escolha uma tarefa que você tenha adiado. Só uma. E faça essa tarefa sem exigir nada de si mesmo. Sem diálogo interno. Sem drama. Apenas faça. Depois volte aqui e me conte o que aconteceu. Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu leio tudo. Se este vídeo trouxe clareza para você, se fez você enxergar sua mente de outra forma, deixe o like, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam de leveza na vida. E se você quer que eu continue criando vídeos profundos assim, comenta "Quero leveza" aqui embaixo. Nos vemos no próximo.